busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Oi, meu irmão, que bom estar esse dia junto com você, mesmo virtualmente, podendo adorar e louvar a Deus. Nesse momento tem um texto que eu quero compartilhar contigo. Eu não vou ler, mas você pode ler depois lá em Lucas, no capítulo 21, no versículo de 1 até o versículo 4, em que conta que Jesus estava observando as pessoas que ali iam adorar a Deus com seus dízimos e com suas ofertas. E Jesus, olhando o coração daquelas pessoas, ele vê pessoas com muito dinheiro dando a sua oferta, e uma pessoa pobre, uma viúva pobre, dando ali 2 moedinhas. E depois Jesus vira e diz para as pessoas que estavam, os discípulos: olha, aquela pessoa, ela fez uma oferta que agradou a Deus. A viúva deu mais do que todos, é o que Jesus fala, porque ela deu de coração, porque ela deu tudo que ela tinha. A gente tem esse momento aqui como igreja, em que a gente, juntos, nós somos convidados a dar ao Senhor, a devolver a Deus. Durante todo esse tempo, a gente tem falado que nós somos mordomos de tudo aquilo que Deus tem nos dado. E hoje, mais uma vez, eu quero te convidar
a entregar o teu coração em adoração a Deus, dando o seu dízimo, dando a sua oferta, e já agradecer. Agradecer porque muitas vezes você tem nos dado a chance de levar essa renda, de levar a sua oferta a outras pessoas. Essa igreja, ela recolhe tudo aquilo que você dá e investe em pessoas, investe em missionários, com responsabilidade social. Então, agradeço a Deus por tudo que você tem doado e te convido, como igreja, convido você que faz parte da igreja, convido você que está assistindo hoje e que se sentir o desejo no coração de ajudar essa igreja a alcançar pessoas, ajudar essa igreja a ajudar outras pessoas. Está aí na tela um local onde você pode fazer um depósito, um local onde você pode fazer a transferência. E eu tenho certeza que Deus olha o teu coração e sabe que você entrega de coração, entrega com alegria. E com certeza Deus vai falar uma hora para mim e para você que você deu mais que todos os outros, porque você deu de coração. Quero orar contigo, quero orar por esse momento, por tua casa. Deus, em nome de Jesus, ao mesmo tempo que eu convido os meus irmãos à adoração do dízimo e oferta, eu também quero pedir por ele, pedir pela casa dele, pedir pela vida financeira dele, pedir pelo que o Senhor possa derramar sobre a casa do meu irmão, a cada dia mais, da bênção dos céus. A bênção dos céus, que envolve tudo, inclusive a parte financeira. Que meu irmão possa cada dia confiar no Senhor e ver, e sentir, e perceber que o Senhor é quem cuida de nós, porque Tu estás conosco em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, Tu és fiel. Deus de aliança, promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. De aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra
Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Olá, queridos, graça e paz da parte de Jesus. Eu quero desejar a você uma abençoada manhã de domingo. Desejo do meu coração é que Deus fale profundamente conosco, que seja um tempo precioso, mais do que um encontro virtual entre aqueles que amam a Deus, mas um encontro com o próprio Deus. O Deus que tem falado conosco, que tem trazido entendimento à nossa consciência, que tem nos moldado, nos transformado, apontado caminhos, nos ajudado a ressignificar o modo como nós vivemos. O Deus que está interessado em trabalhar a nossa vida de tal modo que sejamos, na jornada, transformados, como diz a palavra, de glória em glória, até sermos um dia perfeito. Estamos encerrando a nossa campanha, essa é a penúltima ministração, foram várias palavras trazidas do trono de Deus ao nosso coração, palavras que nos fizeram parar para pensar. E mais do que isto, palavras que nos propuseram um caminho novo, um modo novo de pensar, de viver, novos parâmetros, ressignificar alguns comportamentos, pensamentos, algumas práticas que certamente estávamos conduzindo sem um entendimento claro de que, de fato, aquilo poderia trazer prejuízos para nós. Como, por exemplo, falamos bastante sobre o tempo, a pressa, a correria e como que isso pode trazer complicações para celebrarmos a vida em família, por exemplo. Falamos sobre o tema eternidade, tentando entender que, à luz desse prisma da eternidade, podemos fazer um caminho novo no modo como nós vivemos aqui na Terra, uma vez que passamos por aqui, mas não ficaremos aqui, até porque diz a palavra que não é aqui o nosso lugar de descanso. Em outras palavras, tivemos o privilégio de passar ao longo desse mês meditando sobre aquilo que de fato importa. Falamos sobre muitos temas. E hoje eu quero falar sobre o tema Vivendo a Vida, celebrando a vida plena que Deus tem para nós. O texto que quero trazer ao nosso coração está registrado no livro de Salmos, capítulo 90. Se você não recorda, foram uma das primeiras ministrações que nós trouxemos aqui, falando sobre exatamente esse fragmento da palavra. O foco que irei dar para esse texto hoje é um pouquinho diferente. Quero falar sobre 4 pilares para que eu e você possamos viver uma vida absolutamente plena e satisfatória em Deus. Portanto, vamos lá. Salmos 90, verso 12, diz assim a palavra de Deus: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Talvez você diga assim, pastor, já ouvi esse texto tantas vezes. Nós começamos essa campanha falando desse texto e vamos encerrar essa campanha trazendo à nossa memória de novo aquilo que essa palavra provoca em nosso coração. Aqui temos uma palavra que produz um despertar em nós, por um desejo ardente de vivermos uma vida que de fato vale a pena de ser vivida. Eu quero orar com você nesse instante e nessa oração suplicar que o Senhor fale conosco, que Ele desvende os nossos olhos para que possamos enxergar as maravilhas da sua lei, da sua palavra. Pedir que Deus possa continuar, à luz da sua palavra, ministrando ao nosso coração. Nossa melhor chance sempre está em Deus. E quando Deus se pronuncia, certamente Ele aponta um caminho. E o caminho que Ele aponta é um caminho de abundância. Ele diz na sua palavra, no João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vamos orar? Abra o seu coração aí na sua casa, com a sua família. Abra o seu coração. Fala, Senhor, eu quero ouvir da Tua voz. Fale comigo, me ajude a entender a Tua vontade. Senhor Deus e eterno Pai, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra, Senhor. Por esse privilégio que o Senhor nos dá de podermos abrir a Tua palavra, meditar nela, sermos por ela ministrados. O Senhor tem toda a liberdade, como nosso Pai, como Senhor da nossa vida, de falar conosco, meu Deus. Eu sei que cada um, no particular, tem sido tratado por Ti em áreas também particulares. Aquilo que está no foro íntimo,
que só o Senhor conhece. Tua palavra diz que o Senhor é o Deus que sonda o nosso coração, que esquadrinha o nosso coração. Nos conduza, Senhor, pelo caminho eterno, ajuda-nos a entender a Tua vontade. Fale conosco nesta manhã. Ouvimos tanto da Tua voz nesses dias, o Senhor falou tanto conosco, nos propôs um caminho novo, nós te pedimos, Senhor, ajuda-nos a compreender o Senhor mais uma vez. Desvenda os nossos olhos, Senhor. Dá-nos entendimento, discernimento, em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Esse texto, ele foi um dos primeiros textos que nós abordamos no início desta campanha, Um Mês para Viver. Até porque o salmista, nesse texto, ele propõe algo muito especial. Ele fala, Senhor, o meu coração é um coração ensinável. Eu apresento a Ti um coração de aprendiz. E tem uma tarefa que eu compreendo que não posso aprender sozinho. É o Senhor quem vai ter que me ensinar. E que tarefa é esta? Viver uma vida plena. Quando ele usa a palavra, eu quero que o Senhor me ensine a contar os meus dias, ele está dizendo, Senhor, eu preciso aprender a viver direito. Eu preciso aprender a viver plenamente. Eu quero alcançar uma vida e um coração sábio, mas eu preciso que o Senhor me ensine. Esse texto então fala do coração humilde do salmista, ou do coração de aprendiz que ele apresenta para Deus. Isso demonstra mais do que simplesmente humildade, mas também uma consciência da sua finitude, a consciência da sua limitação diante da grandeza que é a dádiva da vida. A vida é uma dádiva, um presente de Deus. Eu diria uma dádiva ímpar, singular, algo que a gente não recebe 2 ou 3 vezes. É um presente único. E ele compreendendo que a vida é esse presente, essa dádiva única, singular, ele fala, eu não posso desperdiçar então esta vida. Eu preciso viver de um jeito decente. Eu preciso aprender essa matemática da vida, eu preciso aprender a contar a minha vida, os meus dias, de tal maneira que eu alcance um coração sábio. Interessante que ele não fala contar os anos, as décadas, mas ele fala contar os dias. Isso nos dá entendimento que essa tarefa, ela é diária. A gente não faz uma oração desta e pronto, está resolvido. A gente precisa insistir nesta devoção, nesta busca, nesta oração em todo o tempo, para dizer para o Senhor claramente, em todos os dias da nossa vida, Senhor, eu quero continuar aprendendo. E a proporção em que nós manifestamos esse coração de aprendiz, mais o Senhor pode nos ensinar. Ele é aquele que bate a porta do nosso coração. Ele não arromba, ele bate. E se você abrir, ele entra. Ele celebra algo tremendo com você. Ele se alegra com você, ele festeja com você. Portanto, é preciso que eu e você abramos a porta do nosso coração e deixemos esse Deus que tem o poder de nos ensinar apontar o caminho da vida plena. E é isso que ele está dizendo aqui. Interessante que essa palavra, ou essa oração que ele faz, ensina-me a contar os meus dias, está baseado num princípio maior que o próprio texto vai nos dizer. Quando ele vai falar um pouco antes, como que ele compreendia a vida? Ele diz, Senhor, eu entendi que a vida é uma história muito curta. A palavra vem e diz, é um conto ligeiro que se conta. Uma história muito curta, passa tão rápido. Portanto, lá no início dessa campanha, eu dizia que o senso de finitude, a clareza de que temos um ponto final para a vida, pode nos auxiliar e muito a vivermos uma vida equilibrada, focada, apaixonante, intensa, e saímos dessa zona da superficialidade da existência humana. É quando entendemos que vai chegar o ponto final da vida e que isso pode acontecer a qualquer momento, uma vez que a vida é essa história curta, esse conto ligeiro, diz, Senhor, então eu não posso desperdiçar. Nem um dia. Cada dia conta, cada instante conta, cada minuto conta. Um Deus que é o Deus dos detalhes, como falei na última ministração, é também um Deus que está prestando atenção nos nossos instantes, nos nossos minutos, porque tudo conta para Deus. Como dizia também, nada é pequeno para Deus. Um dia não é pequeno para Deus. Um instante, um minuto não é pequeno para Deus. E não deve ser para mim e para você, porque um minuto pode mudar radicalmente o rumo das coisas. Em um minuto você pode sofrer um acidente. Em um minuto você pode fazer um negócio que vai te dar uma reviravolta financeira e você pode então equilibrar as suas finanças. Em um minuto você diz um sim para o seu matrimônio. Em um minuto você pode machucar alguém que você ama com palavras. Em um minuto você pode escrever uma história de perdão, de arrependimento. Um instante conta para Deus. E é isso que o salmista está dizendo, Senhor, eu entendi que a vida é breve,
Eu agora fui tomado por esse senso absoluto de finitude e, entendendo isto, compreendi também que eu não posso ser soberbo e achar que já sei viver direito. Então eu quero me apresentar humildemente diante do Senhor e te pedir, Senhor, me ensina. O meu coração é ensinável, o meu coração é de aprendiz e eu quero aprender a viver direito. Eu quero aprender a viver do teu jeito, a tua maneira, e os teus parâmetros servem para mim, eu quero para a minha vida. É isso que ele está dizendo. E quando eu olho para esse texto, pensando em toda a campanha que nós realizamos até agora, imaginando que se tivéssemos apenas 30 dias para viver, que resposta daríamos à nossa vida? Então, muitas respostas foram propostas aqui nessa jornada. Eu quero pensar hoje sobre essa vida, essa existência que Deus está nos propondo nessa campanha e como ela pode efetivamente se concretizar. E eu quero falar sobre 4 pilares para viabilizar esta vida plena que Deus tem para nós. 4 pilares que podem nos ajudar a viver a vida que esse salmista está dizendo aqui que quer viver. Uma vida na vontade de Deus, uma vida não superficial, mas profunda, cheia de significado. Eu quero então falar sobre esses 4 pilares. Isso certamente pode fazer toda a diferença para nós. E o primeiro pilar que eu quero trazer aqui ao coração dos irmãos, eu tenho proposto ao meu próprio coração essa reflexão, é o pilar do amor. O texto sagrado vai nos dizer o tempo todo, quando a gente olha para a carta, por exemplo, de Paulo aos Coríntios, ele fala, olha, só tem uma coisa que justifica a vida, é o amor. Ele chega a dizer que ainda que você pegasse tudo que você tem e repartisse com os pobres, ainda que você tivesse conhecimento de todos os mistérios, toda a ciência, ainda que você, de repente, fizesse um grande sacrifício, ele está dizendo, olha, qualquer coisa que você faça, perde o sentido se não há amor. Então, Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 13, ele diz, o amor justifica a vida, o amor valida a vida, o amor dá sentido para a nossa existência. Portanto, o primeiro pilar para uma vida plena é o amor. É exatamente esse amor que vai fazer com que um casamento tenha sentido, para que a relação entre pais e filhos tenha sentido. É esse amor que vai fazer com que amigos permaneçam numa rota de intimidade e de cumplicidade. É o amor que vai fazer com que pessoas permaneçam no reino, na igreja. É o amor que vai fazer com que as pessoas permaneçam em Deus e vivam uma vida devocional intensa. É exatamente o amor, o grande combustível que vai inflamar o nosso coração a viver uma vida plena. Não dá para viver uma vida baseada em protocolos, em apenas o cumprimento do dever. Não estou dizendo que a vida não inclua as nossas obrigações ou o dever. Por exemplo, vamos pensar no dever de pai e de mãe. Nós entendemos que temos que pagar o colégio dos filhos, a viabilizar uma faculdade, a sustentar a nossa relação com esses filhos no diálogo. Existem muitos deveres ou obrigações, mas se você não amar profundamente esse dever ou essa obrigação, ela perde o sentido. Por exemplo, pode não gerar nenhuma gratidão, nenhum afeto na relação entre você e seu filho, porque você é aquele que cumpre uma obrigação, não é aquele que ama enquanto cumpre a obrigação. Portanto, até no campo da obrigação, o amor justifica. Imagine o dever conjugal. Aquele que é casado, casada, sabe que há uma obrigação como marido, uma obrigação como esposa, mas imagine um casamento em que tudo que tem nessa relação é o cumprimento do dever. Não tem amor, não tem paixão, não tem sentimento. Portanto, é um casamento complicado de se manter na jornada. É provável que, se mantém, ele é pobre, insignificante e abre, inclusive, brechas para uma transgressão, um adultério, uma traição, porque ele não se basta, ele não é suficiente, falta amor. Tem dever conjugal, dever na relação entre homem e mulher, mas não passa de uma obrigação. Então, quando a gente imagina qualquer vínculo relacional, isso inclui Deus também. Imagine você numa igreja, você sabe que você tem um dever, uma obrigação a se cumprir dentro da sua igreja, da sua congregação. Mas aquilo não tem amor envolvido, então é um rito, é um ritual, mas não tem significado. É o que Paulo vai dizer, falei agora há pouco citando 1 Coríntios 13, os primeiros 3 versos, diz, olha, o amor justifica tudo. Qualquer coisa fora do amor não tem sentido, é vazio, é o que ele diz. É como o sino que tine, e o sino só faz barulho
pela sua condição vazia. É exatamente o vazio que produz o eco, o barulho do sino. A vida sem amor é uma existência vazia. E talvez você diga assim, pastor, mas eu perdi esse amor, o que eu faço agora? Vamos pensar, por exemplo, naquilo que é a base de toda a história de amor humana, ou amor humano, que é a relação com Deus. Eu gosto de afirmar e tenho afirmado com muita frequência que nós saberemos amar melhor a nós mesmos e ao nosso próximo quando nós aprendemos a amar a Deus e ainda a amar com Deus. É isso que muda tudo. Quando eu começo a amar a Deus e a amar com Deus, na companhia dEle, eu começo então a aprender a amar direito a mim mesmo e as pessoas que me cercam. De repente você percebe que o amor seu, por exemplo, ao Senhor, esfriou-se. Como que podemos viver uma vida plena, como Deus prometeu e deseja, se aquilo que é a base de toda a relação sua com a sua vida começa em Deus e essa relação com Deus ela está fracassada? Ela está pautada na obrigação, ela está pautada no tédio, ela está pautada na rotina, ela está pautada na falta de vigor, mas no cumprimento cumprido ou efetivado, porque você é uma pessoa de palavra, você disse que ia cumprir, pronto, está cumprindo. No entanto, quando olhamos para a realidade, é o amor ou a falta desse amor que acaba produzindo esse tipo de relação fria e distante. Porque no amor, tudo se justifica, é o que temos afirmado. Então, eu gostaria que você olhasse para trás e tentasse lembrar como era no começo. Você ainda se lembra? Quando você começou a andar com Jesus, quando você conheceu o Evangelho, quando você foi a experimentar essa jornada com Deus, você começou a contar para todo mundo aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Se recorda? Você começou a dividir com seus amigos essa experiência. Começou a falar do amor de Jesus lá no seu trabalho. Você se apaixonou pela palavra, começou a ler insistentemente. Conversava com uma pessoa hoje em que ela dizia, pastor, em 3 meses eu li toda a Bíblia. A Bíblia é apaixonante, você então começa a olhar para o passado e se recorda que lá atrás você lia a Bíblia com paixão. Cada pregação contava, falava ao seu coração, cada canção tocava a sua alma. Você tinha ali uma relação de amor com o Senhor e com o seu reino. E de repente você se descobre hoje frio, distante, cumprindo uma obrigação, cumprindo um dever, e aí você se pergunta, o que é que aconteceu? Eu diria, talvez você não consiga ter uma resposta precisa, mas eu te perguntaria uma outra coisa. Qual foi a última vez que você se mostrou nessa condição de amor ao Senhor? Então volta lá atrás, tenta verificar aonde foi que você se perdeu e refaça o caminho. Ou em outras palavras, faça o que você fazia no começo. Faça aquilo que você fazia no começo. Isso vale também para a sua relação conjugal, para o seu relacionamento amoroso. Muitos casais vão para a rota do tédio. É uma relação ruim, desgastada, fria, indiferente. E aí você então olha para ele, ou olha para ela e diz, eu não amo mais. Bom, é simples, volta seu pensamento para o passado e se recorde como era no começo. É provável que você surpreendia, é provável que você se lembrava das datas importantes, é provável que você elogiava, cortejava, abraçava, olhava nos olhos, dava atenção, presenteava. É bem provável que algumas coisas que você fazia no passado você não está fazendo mais. Portanto, o amor, que é o primeiro pilar para uma vida plena, é algo que deve ser praticado. Não é um sentimento, uma resposta emocional e pronto. É mais do que isto. Envolve intencionalidade, envolve essa atividade intencional de investir na relação com Deus, com a sua esposa, seu marido, com seus filhos, com seus pais, no seu trabalho, com seus amigos. O amor tem que ser estimulado. É uma dádiva, sim, é verdade, é uma dádiva, é Deus que nos dá esse privilégio de amar, mas é um amor que precisa de prática. O amor não é para ser compreendido, o amor é para ser partilhado, experimentado. O amor não é um tema para estudarmos, é, na verdade, uma proposta de vida. Você pode ler sobre amor, não é um problema, mas o que vai fazer com que você viva a prática do amor não é o quanto você sabe a respeito do assunto, mas é o quanto está disposto a viver essa história de amor. Isso envolve entrega, rendição, envolve tempo de qualidade, envolve realmente essa intenção e essa intenção diária. Lembro a você da oração do salmista, Senhor, ensina-me a contar os meus dias. É uma tarefa diária. Senhor, me ajude a fazer o que eu fazia antes. Eu me perdi em algum momento, mas me ajude a voltar a amar o Senhor como eu amava no começo.
Me ajude a amar a minha esposa, meu marido, como fazer no começo. Me ajude a amar a igreja, a obra do Senhor, a vocação, como eu fazia no começo. Portanto, esse retorno às origens é fundamental. É interessante exatamente essa proposta que o Senhor faz a uma das igrejas da Ásia. Diz, olha, você deixastes o primeiro amor, abandonastes o primeiro amor. E a orientação é simples, volta lá atrás aonde você caiu, arrependa-te, refaça o caminho. Ou seja, faça aquilo que você fez lá atrás. Acabei de dar exemplos aqui na relação com Deus, na relação conjugal, a gente precisa prestar atenção, porque se a gente deixa a nossa vida ser levada pelo, entre aspas, destino, acaso, eu não creio nisto, eu creio na nossa escolha e creio também na soberania de Deus, mas se você deixa a vida te levar de qualquer maneira, sem que você assuma as suas escolhas e conscientemente, à luz da palavra, defina que caminho que você tem que fazer, então a coisa vai se complicar. Tenho afirmado já com alguma frequência que se você não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar está bom. A gente precisa saber onde a gente quer chegar com o nosso casamento, com a relação com os nossos filhos, com os nossos amigos, onde quer chegar com a nossa profissão, com o nosso ministério, com a nossa relação com Deus, aonde a gente quer chegar com a nossa fé, a gente precisa ter essa clareza. E a base é sempre o amor. O Senhor está olhando lá de cima. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, buscando alguém cujo coração é totalmente dele. Deus está em busca de homens e mulheres que lhe dedicam amor. Aliás, é o que justifica a vida, como já afirmei. Há uma passagem bíblica que fala de um rei, e esse rei é Amazias, em que o Senhor diz, olha, você fez tudo certinho, fez tudo de forma correta, mas você não fez com o coração inteiro. E ele então é reprovado, não porque ele está fazendo algo errado, mas porque o que ele fazia correto, não fazia com o coração. Deus quer mais que você faça alguma coisa para ele. O casamento exige mais, os filhos exigem mais do que simplesmente o cumprimento de um dever. A gente precisa de coração e é Deus quem nos ensina isto. Eu diria, se você quiser começar a restaurar o seu modo de amar nos seus relacionamentos mais diversos, comece voltando o seu olhar para a cruz. Comece retornando esse caminho até Deus e faça o que você fazia lá no começo, quando você se converteu ao Evangelho. Uma das coisas mais apaixonantes é ouvir o coração de alguém que acabou de se converter. É lindo de perceber, alguém que teve uma experiência com Jesus e ele começa a te contar. É precioso esse momento. Só que a gente não precisa viver isto lá atrás e pronto, acabou. A gente pode reviver e reviver de novo e passar a vida inteira vivendo uma relação de profundo amor com o Senhor e com a vida. Mas há também um segundo pilar. Já toquei nesse assunto num outro momento, mas com outro enfoque. E o segundo pilar é integridade. O segredo para a gente viver uma vida, uma essência de vida apaixonante, além de ter o pilar do amor, eu diria é preciso o pilar da integridade. Existem vários conceitos para a integridade, trouxe até um no nosso último encontro, mas quero falar de um conceito específico hoje. É a maneira, e preste atenção nisto. O que é uma pessoa íntegra? Bom, integridade significa um alinhamento, acho que essa é a melhor palavra, um alinhamento entre aquilo que nós acreditamos e aquilo que nós vivemos. Ou ainda uma coerência entre aquilo que você diz e aquilo que você vive. Existe muita incongruência, há uma distância muito grande entre o que as pessoas falam e o que elas fazem. E isso vai roubar a paixão pela vida, quando tudo que temos é um discurso. Imagine só, você diz com as suas palavras, eu amo a minha família, mas na prática você não dedica tempo de qualidade para ela. Eu amo a minha esposa, você é incapaz de olhar essa esposa nos olhos, compreendê-la, aconchegá-la, perceber a dor dela, dizer uma palavra que a conforte. Então essa paixão vai ser roubada do seu coração e do coração do outro. Você diz, olha, eu sou apaixonado em meus filhos. Vocês não conversam, vocês não se divertem, você não passeia de bicicleta com ele, não joga bola, você não conversa sobre coisas que interessam ao mundo dele, sendo criança, adolescente, independente da idade. Então esse discurso que não concorda com a prática é a quebra da integridade. Integridade, então, é esse alinhamento, essa concordância entre aquilo que eu digo e aquilo que eu faço. É o coração inteiro, é a mente inteira, é essa integralidade do ser. Vamos pensar também que você afirme, olha, eu amo a Jesus, como eu amo a Deus. Tá, mas você não ora, você não lê a palavra, você é incapaz de ajoelhar-se, prostrar-se diante dele e adorá-lo.
você é incapaz de considerar a vontade dele quando vai tomar uma decisão. Há uma incoerência. Isso vai roubar a sua paixão pela vida. Isso vai roubar a sua chance de viver uma vida plena. De repente você tem um discurso, por exemplo, quanto ao corpo. Olha, eu acredito que a gente tem que ter uma vida saudável, acredito que a gente tem que realmente comer direito para a gente ter uma vida longa. Mas aí você fala de vida saudável, mas você come um monte de besteira, você se intoxica com excesso de refrigerante, gordura, e você come de forma errada. Olha, isso não vai fazer sentido, porque você vai, talvez, uma hora ou outra, adoecer, infartar, você pode ter complicações. Então, o que vai tornar a vida apaixonante é também a integridade, é essa capacidade de alinharmos o que estamos falando e o que estamos vivendo na prática da nossa vida. Isso vai trazer não somente a manutenção do amor e da paixão, como também vai te ajudar a lá na frente não ser furtado desse amor. Portanto, a integridade mantém o amor em órbita, mantém essa paixão pela vida funcionando. É preciso que haja a coerência, o alinhamento entre o que você está dizendo e o que você está fazendo. Caso contrário, você vai ser roubado dessa paixão. Imagine, você diz, olha, eu amo esportes, mas você nunca pega o seu tênis e vai caminhar, você não pega a sua bicicleta e não vai pedalar, você não tem nenhum tipo de prática. Bom, em algum momento esse amor vai acabar. Assim se aplica a Deus, à esposa, aos filhos. Eu amo estudar, mas você não pega em um livro, você não vai ao encontro do conhecimento. Essa paixão vai acabar. Isso rouba a paixão pela vida. Portanto, em nome de Jesus, além de expressar amor, eu já te falei do caminho para que esse amor seja mantido, revigorado ou reencontrado, eu diria, foque também na integridade. Que haja coerência, alinhamento entre o que você está dizendo e o que você está fazendo. Quando o nosso discurso está desconectado das nossas práticas, é apenas um falatório, uma conversa fiada, sem sentido. Eu diria que aquilo que a gente acredita deve ser muito mais do que apenas uma ideia, deve ser a nossa própria identidade. Aquilo que eu acredito tem que me definir, aquilo que você acredita tem que definir a sua vida, não pode ter incoerência. Mas avançando um pouquinho mais, eu diria que há um terceiro pilar. O primeiro é o amor, que justifica tudo, valida a vida. O segundo é a integridade. E o terceiro, sem dúvida, é o perdão. Bom, mas por que o perdão? Um dia eu falei em uma das ministrações que o perdão é a nossa melhor chance de convivência. Ninguém consegue se manter conectado sem perdão. Há um fato simples, somos humanos, você vai falhar. Você pode até não buscar isto, pode até não desejar isto, mas inevitavelmente, em algum momento, você vai falhar. Vai falhar consigo mesmo, vai falhar com alguém que você ama, inclusive. Vai falhar com Deus. Imagine que você não consiga perdoar. Você vai ter dificuldade de manter esse vínculo. E vida plena tem tudo a ver com conexão, tem tudo a ver com contato, tem tudo a ver com relacionamento, com Deus e com pessoas, e consigo mesmo, obviamente. E se você não é capaz de se perdoar, por exemplo, isso vai te amargurar. Imagine que você cometa um erro, você infringe uma regra que você mesmo criou, ou que você acredita nela, um princípio moral, por exemplo, e você vai transgredir. Bom, você é humano, e é óbvio que isso vai produzir algum tipo de peso, ou culpa, ou constrangimento, ou ressentimento, não sei. E nessa hora, o único caminho de libertação é se arrependa, mas também se perdoa. Busca arrependimento, busca mudança, mas se perdoa. Assim como também aprenda a perdoar aqueles que falham contigo. As pessoas irão falhar com você. É interessante quando a gente olha para a cena do Calvário e há um momento em que Jesus olha para aquela multidão e diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Nem sempre as nossas transgressões são conscientes. Essa multidão não tinha noção do que estavam fazendo, do que estava fazendo. E o próprio Cristo disse, eles não fazem ideia do que estão fazendo, então perdoa-lhes. E quando a gente não consegue perdoar, infelizmente, a gente começa a ser governado, pela insensatez, a gente começa a ser governado pelo ressentimento, a gente começa a ser governado por um mal-estar que pode não somente matar os seus sonhos, como pode matar seus relacionamentos. Não consigo imaginar que alguém consiga ter paixão pela vida ressentido. Imagina alguém magoado. Falei agora sobre a questão da falta de perdão
ou de alto perdão, mas imagine alguém magoado com outro alguém. Todo dia você chega na sua casa, está ferido com a sua esposa. Ela falou uma coisa muito terrível e te machucou profundamente. E você chega em casa, aliás, você vai ter dificuldade até de ir para casa, mas ao chegar em casa, aquele clima horrível, pesado, aquele ressentimento, aquela mágoa, isso vai roubar a vida de você, vai te roubar uma boa gargalhada, vai te roubar leveza, vai te roubar, na verdade, a felicidade, a alegria, vai te roubar a vida. Esse ressentimento vai te matando, vai te destruindo aos poucos e sem perceber você se perde. Há uma expressão registrada na Bíblia Sagrada, em Jó, capítulo 5, verso 2, que diz assim: o ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o tolo. Tanto o ressentimento como a inveja vai trazer destruição, vai roubar vida. É uma espécie de assassinos da paixão ou do amor. Quando a gente vai por esse caminho da inveja ou por esse caminho do ressentimento, da mágoa, da ira. E a gente precisa prestar atenção, porque o perdão é um princípio espiritual libertador. Agora, tem um detalhe, e essa é uma opinião que eu tenho à luz da palavra de Deus: nós não sabemos perdoar. O perdão não está em nós, o perdão está em Cristo. E quando nós precisamos perdoar, precisamos, eu diria, ancorar a nossa vida em Jesus, nos apoiarmos nele, grudarmos nele, falar: Senhor, me ajuda aqui, meu Deus, tem misericórdia de mim. Eu não quero manter meu coração escravo, refém dessa mágoa, desse ressentimento, não quero ficar escravo do erro que alguém aplicou à minha vida, eu não quero isto para mim. E quando a gente começa a depender do Senhor, aquele que sabe como perdoar, Ele vai também nos ensinar a perdoar. Ele deseja te ensinar a perdoar. Como diz a palavra, o ressentimento mata o insensato. A inveja vai destruir o tolo. A gente não pode esquecer de guardar o nosso coração. Uma das ministrações que eu trouxe, eu falava sobre essa necessidade de sermos cuidadosos com os nossos sentimentos. Sobretudo, o que deves guardar, guarda o teu coração, porque do coração procedem as decisões da vida. Se você não sabe perdoar, se você não consegue se perdoar e perdoar alguém, se você não consegue receber perdão, se o perdão é um problema para você, então você está com um problema muito grave, porque isso vai roubar vida de você. Talvez a pessoa que te ofendeu nem faz ideia, esteja até dormindo o sono da inocência. Você é amargurado, mantém o outro refém dentro de você e, infelizmente, isso rouba a vida que Deus tem para você. Portanto, a paixão, ela também depende de perdão. Quanto mais a gente perdoa, mais a gente consegue viver uma vida plena e satisfatória. Eu não consigo imaginar que exista um ser humano mais apaixonado, mais capaz de amar do que Jesus. E Ele fez isso o tempo todo, perdoou o tempo todo, mesmo sabendo que éramos pecadores, nos amou e para fazer isto Ele nos perdoa, é um amor perdoador. Portanto, o pilar do amor, o pilar da integridade e o pilar do perdão são três pilares fundamentais para que eu e você consigamos viver uma vida plena em Cristo Jesus e possamos celebrar não somente nesses 30 dias que vivemos agora há pouco, encerrando agora, mas para toda a nossa existência, uma vida abundante. Bom, então quero encerrar falando do quarto e último pilar para uma vida plena. E esse pilar é o entusiasmo. Como assim, pastor? Entusiasmo? Sim, entusiasmo. Só que vamos tentar entender essa palavra à luz, inclusive, da própria palavra de Deus. Bom, observando a palavra e pensando no original grego, essa palavra ela tem duas outras palavras incorporadas a ela. A expressão em e a palavra theos ou theos. Bom, em é dentro de, theos é a palavra para Deus. Então, o que seria uma tradução literal da palavra entusiasmo? Deus dentro. Olha que coisa interessante. Então, o entusiasmo é Deus dentro. Se você quer viver cada dia como se fosse o último e viver intensamente, concentre-se no seu relacionamento com Deus. O entusiasmo tem a ver com o relacionamento com Deus. Lembra você que lá atrás, na criação, a Bíblia diz que nós éramos seres inanimados, pó da terra. E Deus soprou sobre o homem o seu fôlego, o ruá, o espírito, a vida dele foi soprada no ser humano. E aquele ser humano inanimado, sem expressão, sem vida, torna-se alma vivente. O entusiasmo, ou a expressão literal, Deus dentro,
diz para mim e para você que não podemos viver uma vida plena sem esse relacionamento estreito com o Senhor. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais vida, mais entusiasmo eu tenho para viver. Deus não é um castrador da vida. Uma compreensão absolutamente equivocada que eu mantinha em meus pensamentos lá atrás, antes de me converter ao Evangelho, é que se eu fosse para a igreja, eu seria furtado da minha vida. Eu perderia minha alegria. Eu iria viver como escravo, como refém de algum conjunto de dogmas, de algum tipo de liderança espiritual, e eu não teria vida para viver. Bom, isso eu dizia na minha ignorância, porque a palavra de Deus nos diz exatamente o contrário. Quanto mais Deus está dentro de mim, mais entusiasmo, mais vida eu tenho. Não a vida que depende de um estímulo externo, uma bebida alcoólica, um processo químico de dependência, qualquer que seja a droga, ou qualquer tipo de artefato. Enfim, não preciso de nenhum malabarismo, porque é uma alegria que não depende das circunstâncias e não necessariamente de um estímulo externo. Pode até ter, mas não depende disto. Depende da própria essência de Deus na nossa vida. Olhando para a criação, aliás, vai uma dica. Já falei isso algumas vezes. Quer entender toda a Bíblia? Entenda a Gênesis. Esse livro dos princípios nos traz as chaves tremendas de interpretação de toda a Escritura. Lá no princípio, vamos perceber, falei agora há pouco sobre o Ruá, essa vida de Deus lançada sobre o homem. Mas tem um detalhe também, é que Deus criou, por exemplo, da terra, Deus criou das águas e Ele foi então colocando vida sobre a terra. Mas quando Ele foi criar o homem, Ele criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Se você tirar uma planta da terra, ela foi criada da terra, tirou uma planta da terra, ela morre. Tira um peixe do mar, ele morre. Tira o ser humano dessa conexão com Deus, ele também morre. O que nos mantém vivos, entusiasmados, é quando Deus está dentro, não fora. Às vezes as pessoas querem até Deus, mas o Deus lá fora, e aí pedem oração para alguém, olha, vocês orem por mim. Bom, mas não é essa a ideia, não é um Deus que está lá fora te abençoando. Esse é o lugar da multidão, é um Deus que está dentro de você. Entusiasmo tem a ver com Deus dentro de você, e quanto mais eu estou conectado a Deus, mais vida de Deus eu tenho em mim. E aí não vai ser difícil eu celebrar o amor, viver uma vida íntegra e, inclusive, praticar diariamente o perdão. Falta Deus. Se você me perguntasse, eu faço uma análise rápida da sociedade na qual estou vivendo nela, e você também, e aí tem muitos processos de falências, de fracassos, tanto no campo moral como ético, profissional, familiar, conjugal, muitos fracassos, muitas falências. E você dissesse, o que é que está faltando, pastor? Eu diria algumas respostas, a lista é enorme, mas eu diria, sobretudo, está faltando Deus, está faltando entusiasmo, está faltando Deus dentro. Está faltando Deus dentro. Quanto mais Deus está dentro de uma família, de um casamento, de uma vida, mais vida temos para compartilhar, porque Deus é uma fonte inesgotável de vida. Você jamais vai beber desta fonte e vai dizer, basta, ou acabou, não tem mais. Pelo contrário, é uma fonte de vida eterna, jorra para a eternidade. Portanto, quando a gente fala de amor, falamos de integridade, de perdão, e falamos agora nesse momento de entusiasmo, pegando essa perspectiva do original grego, que é Deus dentro, eu resumiria essas 4 palavras em uma consequência, vida. Se eu pudesse dizer, olha, defina a vida, eu diria vida é a conjugação, é a coerência entre esses 4 princípios, amor, integridade, perdão e entusiasmo. Deus dentro. E aí a gente consegue viver uma vida plena, uma vida absoluta. Viver apaixonadamente, amar completamente, aprender humildemente e partir corajosamente são as metas desta campanha que nós estamos finalizando hoje à noite, inclusive. Já até te convido, fique atento, porque hoje à noite, às 19 horas, nosso culto presencial, estaremos encerrando essa jornada aí de 30 dias. Eu vou repetir, a grande meta dessa campanha é que você possa viver apaixonadamente, amar completamente, aprender humildemente e partir. Vai chegar uma hora que você tem que partir. A gente encerra a nossa vida aqui, partir corajosamente. Sem dívidas, sem ressentimento, sem mágoas, com coração leve, entendendo que cumprimos a nossa missão.
Que tipo de vida você está vivendo? A análise que foi proposta ao longo desse período, ela é necessária, mas ela também é indispensável. Se você quer viver uma vida plena, pare para pensar. E Deus está te convidando e me convidando a essa experiência profunda de vida. Deus não quer que você apenas passe por aqui, sem ter aprendido a nobre tarefa de como viver e viver uma vida de sabedoria. Comecei e vou terminar citando o versículo do livro de Salmos, capítulo 90, verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. A minha oração nesta manhã de domingo é que Deus nos permita aprender e que Ele insista em nos ensinar e que eu e você tenhamos um coração humilde, sincero, um coração aberto, um coração disponível, um coração de aprendiz e dizer: Senhor, eu quero viver direito, eu preciso viver direito, eu preciso viver apaixonadamente, eu preciso amar completamente, eu preciso aprender humildemente e quando eu partir, eu quero partir corajosamente. Portanto, me ensine, Senhor, a praticar o amor, a viver a experiência do amor. Me ajude, meu Deus, a ter a prática constante do perdão, a viver uma vida de integridade, tendo coerência entre o que eu falo e o que eu pratico. E eu preciso que o Senhor me ajude a viver uma vida de muito entusiasmo, ou seja, o Senhor dentro da minha vida e de tudo que eu faço. Nós vamos orar nesse instante. Eu queria que você pudesse entregar a sua vida ao Senhor, entregar os seus sonhos, os seus planos, se render. Se você puder, onde você estiver, se quebrante, se ajoelhe, coloque sua vida diante do Senhor, põe a boca no pó, fala: Senhor, me ajuda aqui. Eu preciso viver desse jeito. Eu não sei como. O Senhor está me mostrando esse como agora. E eu quero me agarrar a esse como fazer. E te peço o poder e a força para que eu consiga executar essa nobre tarefa de viver uma vida sábia. Eu quero aprender, Senhor. Vamos orar? Colocar nossas vidas diante do Senhor? Santo Deus, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra e pela certeza, meu Deus, que o Senhor sempre está conosco. O Senhor não é um mestre que manda uma apostila para a nossa casa e que assina. Não, o Senhor vai junto. O Senhor nos ensina no caminho. O Senhor nos ensina vivendo conosco, nos amando, caminhando ao nosso lado. O Senhor nos ensina na companhia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está nos ensinando a como viver uma vida profundamente, ó Deus, rica de significado. E eu tenho certeza que ao longo desse tempo que passamos juntos, aprendendo na Tua palavra, como fazer a vida valer a pena, não foi em vão. Muitos de nós propusemos ressignificações, mudamos princípios, negociamos algumas coisas para não negociar o inegociável. Abrimos mão de algumas coisas para não abrir mão daquilo que é indispensável, que é a Tua vontade, boa, agradável e perfeita. Senhor, ensina o nosso coração, ajuda-nos a aprender com o Senhor a como viver direito. Queremos viver uma vida tão plena que cheguemos ao final da vida, temos alcançado um coração cheio de sabedoria. Abençoa os meus irmãos, Senhor. Cada pessoa que está assistindo essa ministração, que está ouvindo esta palavra, ajuda-nos, ó Deus, a viver a experiência plena de uma vida que o Senhor planejou para nós. Nada menos do que isto, mas a vida que o Senhor planejou para nós. Por isso oramos em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Estamos caminhando para finalizar essa celebração, lembrando mais uma vez que nós estamos aí caminhando para encerrar a nossa campanha. Essa é a penúltima palavra. Hoje à noite, às 19 horas, iremos encerrar com uma última ministração essa bela campanha que nós temos feito juntos como igreja, um mês para viver. Que Deus possa te abençoar grandemente, que você tenha um dia lindo na presença de Deus e eu te aguardo se você vir para o culto presencial às 19 horas hoje à noite. Ou se você for participar conosco por vias digitais, que Deus te abençoe grandemente na sua casa, mas não abra mão de participar conosco. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Um ótimo dia para você e até mais tarde, se assim o Senhor nos permitir. Até lá. Paz, meus irmãos, é uma missão quase impossível, né? Pedir para a gente compartilhar o que Deus tem falado com a gente em 3 minutos num livro que nos traz lições grandiosas, né? Mas vamos lá. O autor nos traz à memória que o nosso tempo aqui na Terra é limitado e que nós temos um traço na nossa vida, desde o momento em que nascemos até o momento em que morremos. E o questionamento é: o que eu tenho feito
com esse espaço que eu tenho na minha vida. Né? Algumas pessoas já escreveram a sua história há longos anos, outros estão começando. Né? Quando a gente olha para trás, quando eu olho para trás em algumas coisas que eu fiz, né? Como poderia ter sido diferente? Mas nós temos um Deus misericordioso, que Ele entra na nossa história e muda a escrita. E eu louvo a Deus por isso, né? E que nós somos aquilo que nós escolhemos ser. Nós temos o livre-arbítrio. E que o importante, o principal, o primordial nesse traço é que Deus esteja presente em todos os momentos. E que nós precisamos aprender a administrar o nosso tempo e a priorizar. E eu quero focar aqui que nós precisamos priorizar o ser, focar no ser ao invés do ter. Por isso precisamos administrar o nosso tempo. Eu preciso trabalhar, sim, eu preciso pagar as minhas contas, eu preciso honrar os meus compromissos. Mas também, muito mais do que ter que trabalhar, do que ter que pagar as minhas contas, eu preciso ser. Eu preciso ser na vida da minha família, nos mínimos detalhes, desde olhar um filho dormindo, né, a um filho prestando atenção nas nossas decisões, no nosso modo de lidar em todas as áreas da nossa vida. Eu preciso ser presente, eu preciso fazer diferença. Preciso fazer diferença na vida das pessoas que estão à minha volta, não só doando coisas, não mais ouvindo, simplesmente ouvindo a pessoa. Então, que Deus nos abençoe, que nós possamos ser presentes na vida das pessoas e não ficar preocupado em ter as coisas, em ter tantos desejos no nosso coração que não vão para a eternidade, e focar naquilo que vai para a eternidade com a gente, né? E que quando partirmos, as pessoas possam olhar e que nesse traço possamos deixar um legado que vá para a eternidade. Que Jesus nos abençoe e que possamos viver um dia de cada vez, focada no Senhor. Amém? Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui, irmãos, venho dar um pequeno testemunho a vocês sobre essa campanha Um Mês para Viver. Eu quero dizer, irmãos, que mais uma vez Deus demonstrou o seu cuidado, o seu amor, sua misericórdia comigo e com a minha família. Mais uma vez Deus demonstrou ser o socorro bem presente na hora da angústia, a palavra certa na hora certa. Irmãos, nesses momentos difíceis que estamos passando, essa campanha foi incrível porque veio na hora certa para nos lembrarmos da perspectiva da eternidade, para lembrarmos do lugar reservado para nós, que dias melhores virão, que isso aqui não é nada comparado ao que está por vir, o céu que está por vir para todo aquele que conhece o Filho, o convite que foi feito para todos aqueles que conhecem o Filho e reconhecem como Salvador. Então eu quero agradecer a Deus, eu só tenho a agradecer a Deus por mais essa demonstração de cuidado, agradecer pelos nossos pastores, pelos nossos líderes, agradecer aos nossos irmãos Juscelino e Alcione por essa leitura incrível, por essa voz maravilhosa que Deus presenteou a eles, uma bênção de Deus. Foi maravilhosa essa campanha, maravilhosa a leitura. Mais uma vez, leia esse livro na voz dos nossos queridos irmãos. Eu só tenho a agradecer a Deus, agradecer a Deus. Graça e paz, irmãos. Eu quero compartilhar com os irmãos algo que o Senhor falou tremendamente ao meu coração durante esta campanha dos 30 dias para viver, que foi sobre aproveitar as oportunidades que o Senhor nos dá. Eu creio que uma das formas de chegarmos ao final da vida sem arrependimentos é tendo esta certeza de que tivemos os olhos atentos a cada oportunidade que o Senhor nos proporcionou. Oportunidades sutis como tomar um café com um amigo, orar pela vida do esposo, fazer uma leitura bíblica com o filho, dar um abraço em um vizinho, servir na igreja, fazer coisas que muitas vezes passam até mesmo desapercebidas pelos nossos olhos. Mas que eu acredito que quando chegamos no final da vida e pensamos se deveríamos ter feito algo a mais,
ter essa convicção de que aproveitamos as oportunidades pode ser um grande diferencial. Então, durante toda essa campanha, o que o Senhor mais falou ao meu coração foi isso: aproveite as oportunidades. Graça e paz, amada igreja. A palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6 diz: ensine a criança no caminho em que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. Nossa tarefa como pais é confrontá-los com diferentes opções, encorajá-los a procurar a orientação de Deus e a perseguir a realização dos próprios sonhos. Que possamos fazer o possível para ajudá-los a vencer. A campanha Um Mês para Viver foi uma jornada cheia de desafios em que foram trabalhados 4 princípios. E estes veio nos auxiliar a refletir constantemente sobre nossa caminhada em família e de fé. Eu louvo a Deus pela vida desta igreja e louvo a Deus, pela oportunidade de poder participar desta campanha juntamente com os meus filhos. Que Deus possa, no decorrer dessa caminhada, dessa jornada, fazer com que essa semente venha a germinar em nossos corações e que possamos não somente colocar em prática, mas verdadeiramente refletir sobre a palavra que veio de encontro aos nossos corações. Graça e paz a todos. Um mês para viver. Como foi bom acompanhar dia após dia as devocionais, os áudios da leitura do livro, E durante esse período, um dos capítulos que mais me chamaram, todos foram muito interessantes, mas um dos que mais chamaram a atenção foi logo no comecinho, vivendo o traço, 2 datas, nascimento e de morte, e entre essas 2 datas, um pequeno traço, simbolizando a nossa trajetória, a nossa vida, e como estamos construindo este legado. Um viver sem arrependimento. A frase de Alan Sachs diz que a morte é mais universal do que a vida, porque todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. E nós temos aprendido que só há vida verdadeira em Cristo Jesus. Ele é a vida e vida eterna que tem nos prometido. E devemos nele confiar em todo tempo e procurar viver uma vida pautada segundo a sua vontade. Então eu encerro lembrando de um salmo que também foi lido, Salmo 90, 12. Ensina-me, Senhor, a contar os meus dias de tal maneira que eu alcance um coração sábio. Amém. Graça e paz, irmãs, que Deus seja presente na vida de cada uma de vocês. Nós estamos passando por um período de transformação. E nesse tema Um Mês para Viver, que nós estamos aprendendo, nós estamos ouvindo a palavra do Senhor, eu tenho descobrido na minha casa, com a minha família, o quanto nós deixamos passar, o quanto as coisas passam despercebidas por nós, o quanto coisas valorosas elas deixaram de ter importância, a importância que elas precisam ter na nossa casa, na nossa família. Tem sido momentos maravilhosos, eu tenho aprendido muito a me ver de uma maneira diferente, a mudar o que tem dentro de mim para poder mudar o que tem ao meu redor, transformar a vida das pessoas, fazer de cada dia um dia novo, um dia único. Eu espero que vocês estejam aproveitando este momento também. Estou com saudade de todas. Um grande abraço. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus, amados irmãos e irmãs, estamos aqui para relatar a nossa experiência do livro Um Mês para Viver. Quando nós fomos convocados pela Santilana, irmã Eliene e o pastor Ilquias, para que a gente pudesse fazer um audiobook, nossa, a gente se sentiu assim, muito privilegiado e também, com um temor dentro da gente, Juscelino? É verdade, Alcione, bateu aquela preocupação de fazer algo inédito para nós, a responsabilidade de estar levando um livro de uma campanha, Um Mês para Viver, mas foi uma experiência extraordinária, foi fantástico, porque maravilhosa. Essa experiência nós já tivemos ela, há muitos anos atrás. A primeira vez que nós fizemos essa campanha, a nossa filha Tainá estava conosco, até esse livro é dela, com as páginas bem amareladas, o nomezinho dela tá aqui, e eu me recordo naquela época que o nosso livro, posteriormente nós doamos ele para um irmão. E quando eu peguei o livro da Tainá, me recordei, naquela época, logo tempo depois,
ela contraiu um câncer e ela falou uma frase que me impactou muito, principalmente porque no prefácio de Rick Warren, ele fala assim, que a expectativa da morte iminente é capaz de despertar reações surpreendentes. Foi isso que nos aconteceu, né? Nós tivemos a morte iminente, assim, muito próximo de nós, porque a Tainá contraiu um câncer, e ela disse pra gente o seguinte: paizinho, mãezinha, se o Senhor me permitir ainda ser mãe do Tito, esposa do Guilherme e filha de vocês, amém por isso. Mas se o Senhor, né, me chamar, eu já estou pronta. Estar pronto. É isso que me impactou. Isso é muito surpreendente. A gente tem que estar pronto todos os dias. É verdade, Alcione. Mais do que pronto, nós temos que, durante a nossa trajetória, que não sabemos se serão dias, meses ou décadas, o ato do perdão, o ato de viver apaixonadamente, o ato de viver parecido com Cristo, é um grande desafio. Ele mexe, o livro mexe com a nossa rotina de vida, mexe com a nossa frieza espiritual, e que nós devemos caminhar. Nada de muito novo daquilo que a gente já tem aprendido com a Bíblia. Ele apenas trabalha na nossa mente, no nosso dia a dia, aquilo que Jesus fez. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. É isso mesmo. Isso é muita responsabilidade, mas é possível a gente olhar para Deus e olhar para o próximo e fazer do hoje como se fosse o último dia, viver intensamente na graça e na dependência do Senhor. Amém.